Bom, pessoal, então esses slides, na verdade, é apenas um reforço daquilo que a gente já viu no início do ano, em relação à parte estrutural da redação dissertativa argumentativa. Nós sabemos que o texto dissertativo argumentativo, quando a gente fala propriamente, especificamente da redação do Enem, não é? Ele se apresenta sob a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, onde, na minha introdução, eu vou apresentar ao meu leitor, ao meu corretor, o tema da redação, e nós vamos ver hoje meios de nós apresentarmos esse tema. Nos meus parágrafos de desenvolvimento, que é a maior parte da minha redação, eu vou desenvolver a argumentação, eu vou apresentar dados, eu vou argumentar aquilo que eu apresentei como tese na minha introdução. E na minha conclusão, se nós estamos tratando de uma problemática, de um problema, e como eu sempre digo a vocês, todo problema ele carece de uma solução. Ele necessita ser solucionado. Então, na conclusão do meu texto dissertativo argumentativo, que é o último parágrafo do meu texto, eu vou apresentar a API, que é proposta de intervenção, para o problema discutido durante todo o meu texto. E essa proposta de intervenção, ela precisa ser bem detalhada. Então, nós vamos ver de forma analisada, tá? Como é que acontece essa estrutura. Estão conseguindo visualizar direitinho os slides? Vocês Saiu os slides. Saiu, eu vou voltar novamente. Foi só para dar uma geral aqui na turma. Pronto. Deixa eu só... Uma pessoa está aguardando aqui. Jonathan. Seja bem-vindo, Jonathan. Vamos lá. Pronto. Voltou os slides? Voltou? Estão conseguindo visualizar agora? Sim, voltou. Certo. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês, pessoal, uma análise de redação nota 1000 do Enem 2017, cujo tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu, particularmente, considerei um tema bastante complexo a partir da própria construção do tema. Não é? Quando o candidato, o aluno, ele se depara com esse tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, muitos deles já deram uma estagnada, já pararam ali. Meu Deus, o que é que está pedindo? O que é que está sendo colocado aqui para eu debater, para eu argumentar, né? Então, foi um tema assim bastante complexo. Eu particularmente considerei de uma complexidade bastante alta, né? Mas nada mais do que a relação, não é, do usuário que tem acesso à internet com aquilo que é imposto, aquilo que é colocado para ele, como sendo, não é, de certa forma, uma manipulação por meio, não é, dos dados apresentados pela internet. Não é? Então, nós vamos ver aqui na redação de Clara de Jesus, que foi uma das alunas, uma das candidatas, que atingiu nota máxima. Ela é de Aracaju, Sergipe, aluna de 19 anos. E vocês vão observar, pessoal, que já na introdução, estão conseguindo visualizar aí a introdução bem dividida que eu coloquei?
ela apresenta, já na introdução, um repertório sociocultural. Quando eu falo em repertório sociocultural, pessoal, eu estou falando naquela bagagem interdisciplinar que você pode apresentar na sua redação. Você pode apresentar um dado estatístico, você pode apresentar trecho de um livro, trecho de um filme, de uma série que você assistiu, que você conhece, que tem relação com o tema que você está dissertando sobre ele, tá? Você pode apresentar um dado histórico, que é a chamada alusão histórica. Você pode apresentar o trecho de uma música que fale, que tenha relação com o tema. Então, tudo isso torna a redação de vocês mais rica. O seu corretor vai enxergá-la, não é? Com um olhar mais voltado para aquela ideia de que esse candidato aqui, ó, ele tem uma bagagem cultural, ele tem um repertório sociocultural, né? Ele entende de diversas áreas de conhecimento. Então, isso já torna o texto de vocês, além de mais rico, torna o texto de vocês com um repertório sociocultural mais fácil para você argumentar, mais fácil para você dissertar sobre o tema. Tá legal? Então, vocês observem que a candidata Clara de Jesus, ela apresenta a série americana Black Mirror, né? E ela inicia a redação fazendo o contexto, apresentando o contexto dessa série, para depois ela apresentar o tema e, finalmente, ela jogar a tese que ela quer discutir na redação dela. Então, eu dividi aqui em 3 partes a minha introdução, cada parte com uma cor diferenciada, para a gente poder analisar como foi que ela construiu o parágrafo introdutório da redação dela. Então, ela começa dizendo assim: Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Observem, pessoal, que até aqui, nesses 2 períodos que ela construiu, nessas 2 frases, ela ainda não falou sobre o tema. Então, ela apenas contextualizou o tema que foi apresentado para ela discutir na redação dela com uma série americana, Black Mirror, né? Então, até aqui ela ainda não apresentou o tema. Ela vai fazer isso agora, a partir da contextualização que ela fez. E é importante, pessoal, todas as vezes que você for citar uma obra fictícia, uma obra de ficção, um livro, um filme, uma série, que são obras de ficção, você usar essa expressão que ela colocou aí, ó, não distante da ficção, ou então fora da ficção, porque é importante você deixar claro que essas obras que você está citando, ou essa obra, no caso aqui a série americana, é algo fictício, tá? É algo que você não está colocando como um exemplo real. A gente sabe que não é algo real que está sendo citado aqui, mas apenas você está fazendo uma analogia. Você está fazendo uma analogia do tema que trata de um problema real que existe de fato com algo fictício, mas que não deixa de tratar, de certa forma, do mesmo assunto, do mesmo tema. Então, ela usa a expressão não distante da ficção nos dias atuais. Então, ela traz a obra de ficção para a realidade atual. Existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações
de acordo com a atividade online do cidadão. Então, ela apresentou o tema com as palavras dela, tá? Que isso também você pode fazer. Você pode parafrasear o tema com suas próprias palavras, não é? Porque parafrasear é isso, é você dizer algo com suas próprias palavras. Então, ela contextualizou a obra Black Mirror com o tema que ela apresentou aqui já no início, não é? Da introdução da redação dela. E ela finaliza o parágrafo introdutório dela lançando a tese, quando ela diz, ó, por isso, olha a tese que ela apresentou, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet, tá? Então, ela vem agora retomando o tema que foi lançado como proposta de discussão, proposta de debate, de argumentação na redação dela, tá? Dizendo o quê? Que é necessário que haja um debate, ou seja, que haja uma discussão acerca deste tema. Então, observe como foi que ficou a construção da introdução. Ela começou contextualizando com uma obra de ficção, com uma série, que foi no caso aqui Black Mirror, né? E ela apresenta o tema e logo em seguida ela apresenta a sua tese. Então vamos agora, pessoal, para os parágrafos seguintes, que são para os parágrafos de desenvolvimento. Alguma dúvida, algum questionamento aqui sobre a introdução? Falem agora ou cale-se até a próxima aula. Algum questionamento? Alguma dúvida, alguma colocação? Posso seguir adiante? Ok. Então, observe agora que ela inicia agora o D1. O D1 é o desenvolvimento 1, é o que eu sempre digo a vocês, não é? A nossa redação ela se baseia na construção de um texto dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. E o que eu sempre digo aos alunos, não é? A conclusão, assim como a introdução, são os meus menores parágrafos, e eu destino o maior número de linhas da minha produção textual para os parágrafos de desenvolvimento. E eu sempre aconselho os alunos a fazerem dois, o chamado D1 e D2. 2 parágrafos para o desenvolvimento é o ideal, tá? E olha que ela começa o D1 com um conectivo, que foi isso que eu senti muita falta nas redações de vocês. Todo parágrafo, pessoal, de desenvolvimento e o da conclusão deve ser iniciado com um conectivo. Ela usou aqui o conectivo primeiramente. Claro que existem uma infinidade de conectivos que vocês podem usar. Ela poderia ter colocado aqui em primeiro plano ou inicialmente, tá? Existe uma gama, uma série de conectivos. Então ela coloca aqui, ó. Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Então, quando ela diz que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce, ela está falando de quê? Do acesso à internet, que ela lançou lá na introdução como tese, tá? E agora, olha o que ela vai trazer, dados estatísticos. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE no ano de 2016, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade superior ou igual a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Toda vez que nós formos apresentar um dado estatístico na nossa redação, obrigatoriamente nós temos que apresentar a fonte de onde esse dado foi retirado, tá? Lembre-se disso. E agora,
Depois que ela joga esse dado estatístico, ela vai deixá-lo lá vago? Ela vai deixá-lo à toa? Não, ela vai desenvolver, ou seja, ela vai comentar sobre o dado que ela apresentou. Todas as vezes que nós apresentarmos um dado estatístico, qualquer que seja, pessoal, a informação que nós apresentarmos, nós temos que desenvolver lá. Nós temos que comentar sobre essa informação. Então, olha o que é que ela coloca aqui. Isso acontece, isso que os dados que ela apresentou, porque desde cedo a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação, ou seja, da internet, que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e, assim, fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Então, ela comentou o dado estatístico que ela apresentou. E ela finaliza aqui o parágrafo do D1, dizendo que, dessa forma, olha outro conectivo, dessa forma, que retoma algo que ela disse anteriormente, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Ponto. Finalizou o D1, tá? Prosseguindo, o D2, ela já joga outro conectivo, pessoal, para dar início ao D2. Ela diz aqui, ó, em segundo lugar, por que em segundo lugar? Porque o primeiro foi apresentado no parágrafo anterior, o D1. O ser humano perde sua capacidade de escolha. Observe que ela não começa dizendo o ser humano perde sua capacidade de escolha. Ela retoma a informação ou as informações que ela apresentou no parágrafo anterior, no D1, para poder lançar a nova ideia do parágrafo 2, do desenvolvimento 2. Então, por isso que ela coloca este conectivo. Em segundo lugar, o ser humano perde sua capacidade de escolha. Ponto. Conforme o conceito de mortificação do eu do sociólogo Erving Goffman, é possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Então, ela lançou o que aqui, pessoal? Uma citação de um sociólogo, tá? Então, olha só quanto conhecimento, quanta bagagem esta aluna não tem. Ela inicia a redação apresentando um contexto focado na série Black Mirror, né? Uma série americana. Ela já apresentou dados estatísticos e agora ela apresenta uma citação. Então, isso, aos olhos do corretor, é algo que enriquece totalmente a sua redação, o seu texto, tá? E agora, o que ela vai fazer, pessoal? O desenvolvimento da citação apresentada. A citação não ficou lá vagando no espaço, não. Navegando no Oceano Atlântico, não. Ela vai desenvolver a citação dela. Ela vai dizer que tal preceito, ou seja, tal conceito defendido por Erving Goffman, né, afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Em outras palavras, o indivíduo se deixa influenciar pelos dados apresentados ao usuário pela internet, né? Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio, ela coloca a expressão bombardeio entre aspas, de propagandas que aparece em seu dispositivo conectado. Então, aqui ela esclarece perfeitamente o que é que o tema estava querendo dizer. Que nós, enquanto
usuários da internet, somos o tempo todo bombardeados, não é? Por propagandas, por anúncios publicitários que nos induzem a ser o quê? Consumistas, que nos induzem a aderir a determinados produtos, a aderir ao consumo de determinados produtos por indução daquela empresa, por indução, não é? Daquele anúncio publicitário que está sendo colocado, que está sendo imposto para nós na condição de usuário da internet. Então, ela resumiu tudo aqui, contextualizando com a citação que ela apresentou. E ela conclui, galerinha, o D2, o segundo parágrafo, dizendo que evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. Ou seja, é como se nós, na condição de usuário, não tivéssemos essa opção, essa liberdade de escolher aquilo que a gente quer consumir, aquilo que a gente quer ter acesso. Já que o tempo todo a gente é o quê? Bombardeado pelas propagandas, pelos anúncios publicitários. Pessoal, terminou o D2. O que é que eu vou fazer agora? Concluir o meu texto. Vou lá para o meu parágrafo conclusivo, né? Para a minha conclusão. E ela apresentou a conclusão aqui, iniciando também com o conectivo, que são os chamados, para a conclusão, conectivos conclusivos, que são aqueles conectivos que dão a ideia de fechamento, de conclusão. Portanto, né, desse modo, né, ela usou aqui o conectivo portanto. Aí, ó, preste atenção. Quero chamar a atenção de vocês para este parágrafo que está todo colorido, não é? Está todo colorido, ó. Preste bem atenção. Com o intuito de amenizar essa problemática, o Congresso Nacional, eu coloquei de verde, porque ó, o Congresso Nacional responde àquela pergunta, quem? Ou seja, é o agente, quem é que vai me ajudar a solucionar o problema? E ela continua dizendo, deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas. Então, isso que ela acabou de falar, pessoal, responde à minha pergunta, o quê? O que vai ser feito pelo agente para solucionar o problema? Ou seja, isso que ela acabou de dizer é a ação que vai ser colocada aqui como sugestão, como uma proposta para solucionar o problema. Por meio, olha a expressão, por meio de direitos e punições aos que descumprirem. Então, isso aqui que está na cor lilás responde à minha pergunta como isso vai ser feito. É o meio, é o modo como isso vai ser feito para solucionar o meu problema. E ela continua dizendo, o afim é separado, tá? Com ideia de finalidade, de objetivo, de acabar com essa imposição midiática. Então, o que está de laranja responde à pergunta para quê? Qual é a finalidade? Qual é o intuito? Então, ela já finalizou uma proposta de intervenção detalhada. Quando eu falo em detalhamento, eu falo disso, em você dizer quem é o agente, dizer qual é a ação desse agente, como esse agente vai agir para solucionar o problema e qual é o intuito, para quê, tá? Você pode apresentar mais de uma proposta de intervenção. Eu sempre aconselho os meus alunos a fazerem 2 propostas de intervenção. É o suficiente. Por quê? Vai dar espaço de você detalhar essas 2 propostas de intervenção. Não adianta você apresentar 3 propostas, 4 propostas, se você não vai conseguir desenvolver, se você não vai conseguir mastigar, tá? Essas propostas de intervenção, deixando-as bem detalhadas. Então, lança 2, coloca 2, de modo que sejam bem explicadas, bem detalhadas. Então, ela lança aqui, ó, um outro conectivo. Além disso, ou seja, além disso, o quê? Além dessa primeira proposta que ela lançou aqui,
que ela propôs, ela vem sugerir outra. Então, ela joga aqui outro agente, pessoal, que são as escolas. Ela coloca aqui, ó, as escolas, em parceria com as famílias, outro agente. Então, ela colocou quantos agentes? 3. Congresso Nacional, as escolas e as famílias. Devem fazer o quê? Inserir a discussão sobre esse tema, tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil. Como? Por intermédio de palestrantes, com a participação de psicólogos e especialistas que debatam acerca de como agir online. Então, ela explicou o meio, o modo, e ela finaliza dizendo: para que isso vai ser feito? Para que essas palestras com psicólogos especialistas? Com o objetivo de desenvolver, desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Finalizou a P2, a proposta de intervenção 2. Feito isso, olha a frase de efeito. Feito isso, o conflito vivenciado na série. Que série é essa, pessoal? A que ela citou lá no início da redação, lá na introdução. Os corretores adoram isso. Quando o candidato ele finaliza a redação, retomando ao contexto que ele apresentou lá em cima, no início da redação. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade. Pessoal, fechou com chave de ouro, dizendo que aquilo que foi apresentado como contexto, a problemática apresentada no contexto fictício da série Black Mirror, não é? Pode sim ser vivenciado na realidade. Mas, se essas medidas, se essas propostas de intervenção forem colocadas em prática, aquilo que aconteceu lá na série Black Mirror não virá acontecer na realidade. Então, isso enche os olhos do corretor. Essa estrutura aqui, pessoal, fez com que a aluna tirasse nota 1000, tá? E a gente finaliza esta análise aqui da redação nota 1000 da candidata Clara de Jesus, lá de Sergipe. Vocês observam que não é algo de outro mundo, não é? É algo que requer treino, requer prática, tá? Só precisa o quê? Que a gente esteja disposto a treinar, não é? A colocar aí, ó, os dedinhos para escrever. Né, galerinha? Alguma dúvida, algum questionamento, pessoal? Nós temos aí 3 minutinhos para a gente poder lançar aí algum questionamento, alguma pergunta. Pessoal, cadê vocês? Me dê pelo menos um oi, um feedback aí. Pessoal, nas próximas aulas, eu vou trazer para vocês a estrutura da minha redação de forma separada. Só a introdução, para a gente treinar só a introdução, depois só o desenvolvimento, depois só a conclusão. Eu quis trazer hoje a estrutura completa, para a gente poder ter uma análise melhor, para a gente poder ter um conhecimento geral, tá? Para a gente partir do macro para o micro. Então, vamos partir da estrutura geral, para você entender o texto por completo, para depois a gente trabalhar parte por parte dessa redação. Tá legal, galerinha? Eu corrigi as redações de vocês. Nesse número novo que eu estou usando, vocês vão me dar um oi, colocando o nome completo, para que eu possa mandar a foto da redação de vocês, para vocês analisarem aí como foi que vocês se saíram na redação. Tá bom? Naquela sobre a pandemia no contexto do mundo globalizado. Tá legal, pessoal? Qualquer dúvida,
Anotem aí no cantinho, tragam para a próxima aula para a gente discutir. Tá legal? Vou encerrar aqui, tá? Já vão fazer 40 minutos. E até a próxima aula. Grande abraço em cada um de vocês. Obrigado pela É, presença. professor. Tchau, tchau.